Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o que Deus quer de nós. E o versículo deste assunto está lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com teu Deus. Repetindo, fica em Miqueias 6, versículo 8. Pessoal, Miqueias é um livro profético que responde à pergunta feita mesmo nos dias de hoje. E essa resposta é bem clara. Miqueias nos desafia a refletir profundamente sobre a nossa relação com Deus. E ele fala qual é a maneira que devemos viver diante do nosso Senhor. E agora, estudando esta passagem, nós vamos aprender de fato como agradar a Deus em nossa caminhada espiritual, no nosso dia a dia. Vamos lá para o primeiro tópico. Gente, Deus ele sempre nos disse. Será que nós estamos ouvindo a sua voz? Deus, em toda a sua palavra, sempre deixou claro o que ele requer de nós. Ele sempre nos mostrou que aquilo que ele nos ordena fazer é o melhor para nós. Diz assim, ó, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor requer de ti. Aqui Deus está falando diretamente, deixando bem claro que a sua vontade é o melhor caminho para nós. E o povo naquela época se perguntava, ao perceber que Deus não estava satisfeito com as suas atitudes, eles se perguntavam o que eles deveriam fazer para agradar o Senhor. E eles se perguntavam se deveriam sacrificar alguma coisa, dar alguma coisa, fazer alguma coisa para Deus. E é assim que acontece com a gente hoje em dia também. E o que nós precisamos entender é que Deus ele não está pedindo que demos nada a Ele, a não ser ouvir a sua voz e obedecer. Mas você deve estar se perguntando, obedecer o que, afinal? O caminho da justiça e a misericórdia. Gente, praticar a justiça, fazer o que é certo perante os olhos do Senhor, e não perante a sua vontade carnal, mas a vontade do Senhor. Ser justo significa ser honesto, tratar as pessoas com respeito e andar nos caminhos do Senhor, fazer o que é direito. Deus ele nos chama para sermos agentes de justiça, principalmente quando vemos as injustiças desse mundo e decidimos agir com as nossas próprias mãos, com a nossa própria força. Nós devemos agir em conformidade com a vontade de Deus em todas as situações da nossa vida. Comprar e pagar a justiça, prometer e cumprir a justiça, aprender a palavra de Deus e aplicá-la em nossa vida e praticá-la em nossa vida é ser justo. Essa palavra benevolência no hebraico, ela é mais difícil de traduzir. Então, ela apresenta sentidos como lealdade na bondade, amar a misericórdia ou amar a bondade. Só que o importante aqui é entender o que Miqueias quis nos ensinar. Miqueias nos exorta a exercer um amor em um significado bem maior. Esse significado maior nós só podemos entender quando conhecemos a Deus no mais profundo do nosso ser. E somente assim nós podemos passar isso adiante. Quando amamos a misericórdia e a benevolência, nós entendemos o valor disso. Nós conseguimos refletir isso em nossas ações. E é por isso que o seu relacionamento com Deus define totalmente o seu relacionamento com as pessoas. Somente amando a Deus de verdade é que podemos amar o próximo como a nós mesmos e amar a misericórdia. Pois assim como nós recebemos de Deus, nós podemos dar de coração aberto sem esperar nada em troca. Pois a misericórdia é um amor compassivo que demonstramos uns aos outros, mesmo quando eles não merecem, assim como Deus faz com a gente. Andar humildemente com o seu Deus. A humildade reconhece que somos totalmente dependentes de Deus. É a humildade que faz com que nós nos submetamos à vontade de Deus, que nos mantém em um lugar de confiança e redenção constante.
É a humildade que permite que Deus molde o nosso caráter, nos deixando cada dia mais parecido com Cristo. Então, pessoal, quantas vezes nós nos fazemos de surdos à voz do Senhor? Nós sabemos o que precisa ser feito e nós ficamos dando desculpas para justificar a nossa surdez diante de Deus. E muitos crentes ainda recorrem a outras pessoas para pedir oração, atrás de revelação, né, para massagear o ego. Porém, aquilo que precisa ser feito já está implantado em você, já está implantado em mim, nós já sabemos o que precisa ser feito. Como que você pratica justiça? Olha só, quando você compra e não paga, você está sendo injusto. Sabe quando você vai ao supermercado, você recebe um troco a mais do que você deveria? Você está sendo injusto, aí você não vai lá e não devolve aquele troco, fica com ele para você, isso é injustiça. Quando você promete ao seu filho alguma coisa e você não cumpre, você está sendo injusto. Quando você ouve a palavra do Senhor e não pratica ela no seu dia a dia, não aplica ela na sua vida, você está sendo injusto com Deus. Todas as vezes que o seu irmão peca contra você e você não o perdoa, você não está demonstrando misericórdia. Logo, você não está transbordando a misericórdia do Senhor que foi derramada em sua vida, na vida do seu irmão. E isso não é justo. Ser humilde diante da vontade de Deus é reconhecer que o seu caráter carnal precisa ser moldado. Sabe aquele ditado que diz assim, se aceite como você é? Pois é, isso aí é o inimigo da cruz. Tenha humildade para reconhecer que você nasceu de novo e que agora você é uma nova criatura. Você não pode se conformar com o modelo que esse mundo diz para você seguir. Nós não somos iguais. Nós fomos escolhidos para sermos diferentes. E buscar ser diferente em tudo que fizemos faz parte da nossa caminhada cristã. Tudo que aprendemos com Deus em sua perfeita palavra deve refletir diretamente em nossas ações, gente. Então, não negocie aquilo que Deus te ensina em sua palavra. O que mais precisa acontecer para que nós possamos acordar diante de todas essas situações? Deus ele está dizendo a mesma coisa desde os tempos passados. Pratique a justiça, o amor e a misericórdia e caminhe humildemente comigo. E o Senhor fará o resto. É isso que Deus está falando para a gente desde os tempos passados. Vamos abrir os nossos ouvidos, vamos ouvir a voz do Senhor, vamos ser obedientes à sua voz, porque Ele sabe o que é melhor para nós. É Ele que sabe qual é o melhor caminho que a gente deve seguir. Então, que sejamos obedientes à voz do Senhor, que possamos derramar misericórdia, justiça, que possamos ser fonte de justiça divina aqui nessa terra, que as pessoas possam olhar para nós e ver a justiça do Senhor, ver a humildade, ver o amor e a misericórdia. Porque Deus nos dá uma porção disso tudo. E cabe a gente transbordar na vida do próximo. Então, essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que isso entre no seu coração e que você realmente, de fato, coloque em prática aquilo que Deus ensina para você na sua palavra. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Fiquem na paz.